Oi pra vocês que estão assistindo esse vídeo. Hoje vamos contar sobre a obra Marília de Dirceu e a história da vida pessoal do autor. Marília de Dirceu é uma obra literária significativa na literatura brasileira, escrita por Tomás Antônio Gonzaga, um dos principais poetas do movimento Arcade brasileiro. Publicada em 1792, a obra é uma coleção de poemas líricos e cartas de amor que contam a história do protagonista Dirceu, um jovem poeta idealista que expressa seu amor por Marília, uma mulher amada e idealizada, através de versos apaixonados e reflexões poéticas. Pelo fato da obra se encaixar no arcadismo brasileiro, consequentemente possui características como o entendimento do amor da mulher idealizada, uma grande influência do carpe diem, do aproveitamento do presente, o grande aumento de ideais como fugiari urbem, locus amenus, aura mediocritas e nutilia truncati, que em suma representavam o endeusamento do campo e natureza e a procura do equilíbrio, ou seja, oposição direta ao barroco. A história de Marília de Dirceu se passa em Vila Rica, atual Ouro Preto, uma cidade colonial brasileira do século XVIII. Dirceu, o alter ego do próprio autor, Tomás Antônio Gonzaga, é um poeta que se apaixona perdidamente por Marília, uma mulher bela, virtuosa e inatingível, que representa a perfeição e a idealização do amor. Através de uma série de liras, que são poemas líricos curtos e cartas de amor escritas por Dirceu, o leitor é levado a uma jornada poética através do sentimento amoroso e intenso que o protagonista nutre por Marília. Os trechos contam sobre um amor entre dois pastores de ovelhas, chamados Marília e Dirceu. Dirceu revela a ambição de ter uma vida simples e bucólica ao lado de sua amada. No entanto, esse amor não pode ser consumado, visto que Dirceu foi exilado de seu país. O cenário da obra inclui as belas paisagens naturais de Minas Gerais, que servem de pano de fundo para as reflexões poéticas e o amor de Dirceu por Marília. A obra pode ser dividida em 3 partes, com ao todo 80 liras e 14 sonetos publicados entre 1792 e 1812. A primeira parte, publicada em 1792, mostra Dirceu apaixonado por Marília, fazendo um convite a ela para se casarem e viverem sob um campo em contato com a natureza, sempre exaltando a beleza de sua amada. A segunda parte, publicada em 1799, se passa na prisão. Dirceu havia sido preso por estar envolvido no movimento de Inconfidência Mineira. Os trechos começam a adotar um tom de solidão e pessimismo vindo do lírico, pelo fato de estar distante de sua amada. A terceira parte da obra já contestável, pois apresentam trechos que não se enquadram ao estilo de Tomás Antônio Gonzaga, musas que não são a Marília de Dirceu, além de ser uma parte publicada em 1812, sendo que o autor faleceu em 1810. Apesar disto, na terceira parte é passado o tom de pessimismo e solidão pelo lírico, revelando a saudade que sente de Marília. Uma das características marcantes de Marília de Dirceu é o estilo lírico e melódico da escrita de Gonzaga, que se destaca por sua musicalidade e a exaltação do sentimento amoroso. Além disso, a obra possui um plano de fundo histórico interessante, pois foi escrita enquanto o autor estava preso devido às questões políticas, o que pode ser interpretado como um reflexo das tensões políticas e sociais da época. No decorrer da obra, Dirceu enfrenta desafios e dilemas amorosos, expressa seu desejo de viver livre da corte e da sociedade hipócrita, e ao mesmo tempo revela sua profunda devoção por Marília. O livro Marília de Dirceu é, portanto, uma história de amor idealizado e uma expressão poética dos ideais do movimento Arcade no Brasil, que buscava a simplicidade, a volta à natureza e a crítica à sociedade e aos excessos da corte. Tomás Antônio Gonzaga e Maria Doroteia são figuras centrais na literatura brasileira do século XVIII, com uma história de amor que se tornou icônica. Tomás Antônio Gonzaga, um importante escritor do movimento Arcade no Brasil e patrono da cadeira 37 da ABL, Academia Brasileira de Letras, teve uma vida multifacetada que influenciou profundamente sua obra Marília de Dirceu. Nasceu em 1744 na cidade de Porto, em Portugal. Em 1752, se mudou para o Brasil com seu pai, nomeado ouvidor-geral de Pernambuco, e passou a estudar no Colégio Jesuítas na Bahia. 9 anos depois, em 1761, regressou a Portugal para estudar na Universidade de Coimbra, onde cursou leis. Ele recebeu o título de bacharel em 1768. A princípio, tinha a intenção de ser professor de leis dessa universidade, mas desistiu e se tornou juiz de fora em 1779, na cidade de Beja, em Portugal. 3 anos depois, se mudou para Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, no Brasil, para atuar como ouvidor-geral. Maria Doroteia Joaquina de Seixas, por sua vez, era uma mulher de origem brasileira, nascida em 1767, na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais. Aos 7 anos perdeu sua mãe e foi morar com seus tios. E aos 15 conheceu o poeta e jurista Tomás Antônio Gonzaga, 38 anos de idade na época, de quem tornou-se noivo aos 22 anos em 1789. Gonzaga, que ocupava um cargo importante na administração colonial, viu-se envolvido em questões políticas e em 1889 acabou sendo preso em decorrência de uma suposta participação na Inconfidência Mineira e exilado para Moçambique, na África, em 1792. Nessa mesma época, Gonzaga escreveu sua obra mais notória, Marília de Dirceu, que expressa um amor idealizado por meio de poesias líricas. Após o degredo do noivo, Marília voltou para a fazenda da família, retornando para a cidade somente em 1815, quando seu pai morreu. Maria Doroteia tornou-se reclusa, pouco saindo de casa, vindo a morrer em 1853, na casa onde nasceu, em Vila Rica. O escritor, por outro lado, se casou com a rica Juliana de Souza Mascarenhas, com quem teve 2 filhos. Mais tarde, em 1816, ele se tornou procurador da coroa e da fazenda de Moçambique. 3 anos depois, 1809, se tornou juiz da alfândega e faleceu no ano seguinte,
em fevereiro de 1810. Ficou conhecido como um dos principais representantes do movimento literário do arcadismo no Brasil, também conhecido como neoclassicismo. Tomás Antônio Gonzaga e Maria Doroteia continuam a ser figuras emblemáticas da literatura e da história brasileira, sendo lembrados tanto por seu amor apaixonado, quanto pelo contexto político conturbado da sua época.